a esperança do cego, a sua fé não são decepcionadas. Detendo-se, novamente Jesus para no meio da multidão, como parou quando a hemorroide o tocou. Não tem jeito. Um miserável gritou, Jesus para. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem uma vez que vocês gritem de verdade do fundo da miséria de vocês que o Senhor não pare, que o Senhor não se incline sobre vocês. Quem já experimentou isso sabe que é verdade. Detendo-se, Jesus diz: chamai-o. Veja, Jesus chama o cego. E agora chamam o cego e lhe dizem: coragem, ele te chama, levanta-te. Palavra bonita essa que a gente devia guardar para a gente. Coragem, ele te chama, levanta-te. Claro que dizem isso porque querem ver agora o espetáculo. Fala ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho que ele está chamando, né? A gente quer ver o que é que vai acontecer. Oxente, quem é que vai perder um negócio desse? Não é? Mas o sentido aqui é profundo, não é? A gente aqui deve rezar: ó Senhor, que também eu tenha coragem de escutar teu chamado, de levantar-me para ir ao teu encontro. E é interessante que São Marcos aqui coloca cada palavra bem medida. Veja, o cego não perderá a chance. O cego sabe a quem gritou, sabe em quem acreditou, em quem depositou a sua confiança, em Jesus, o Messias de Israel, enviado pelo Pai. Por isso mesmo, a atitude do cego é entusiasmada, é surpreendente. Olha o que é que São Marcos diz: deixando a sua capa. Estou dizendo que São Marcos pega o detalhe. Veja, até dizer que o cego estava de capa. Veja, deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Deixa a capa que o envolvia, que era o pouco do que tinha, a capa onde guardava suas esmolas. O cego não se engancha na capa, tem pressa, não vai perder a chance. Imagine se ele parasse para pegar a capa. Imagine se ele dissesse: derrubei minhas moedas, me ajude aqui. Não. Jesus chamou. Para que ficar preocupado com as capas, com as moedas caídas? Jesus chamou. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Esqueça a capa. O autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 12: deixando o fardo de pecado, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. E a gente fica desviando o olhar. Olha os problemas, olha os irmãos chatos de comunidade, olha os formadores, lembra dos defeitos do clero na diocese, olha o que não gosta no bispo. Esqueça isso. Olhe Jesus, olhos fixos em Jesus, largando as capas, os fardos de pecado. Corramos com perseverança o certame, a corrida que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus. E vocês não vão errar o caminho. Não vão errar o caminho. Fixe. Eu sempre, quando eu escuto essa passagem de Hebreus, eu me lembro de uma experiência pequena que eu tinha quando era monge trapista. Eu era tratorista. E quando chegava a primavera, tinha que preparar o campo para plantar trigo. Então o campo já estava aberto, mas cheio de mato. Aquele mato a gente aproveitava como adubo para a macieira. Então, mas primeiro eu ia com o trator, cortar todo aquele, pegar aquele mato todo e depois arar, né, gradear o campo para plantar. Então, como é que se gradeia um campo para preparar para o plantio? Você coloca o trator bem no meio do campo, no meio, entre as duas extremidades. Porque você começa a gradear do meio, aí vai assim, vai abrindo cada vez mais e vai gradeando o campo todo. Mas o problema é a primeira vez que você for atravessar o campo com o trator. Tem que atravessar certo,
Porque se você atravessar torto, veja, o gradeado vai sair todo troncho. Então, o que é que eu fazia? Do lado de cá do campo, eu olhava algum galho de mato lá do outro lado. Eu digo, vai ser aquele. Aí botava aqui o olho nele, ia. Esquecia o trator, era de olho nele aqui, aí saía certinho. É como aqui, com os olhos fixos em Cristo. E vocês não erram. Mas em Cristo crucificado e glorioso. Com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Naquele que confiou no Pai até a morte. Nós não confiamos ainda até a morte. Estamos longe disso. Então, é como esse cego. Deixa a capa. E assim, mais livre, mais disponível, pode levantar-se e ir até Jesus. Agora vocês imaginem a apreensão, o entusiasmo, a esperança desse João Ninguém, a quem o Senhor, parando no caminho dele, detendo-se, quis chamar. E aqui a gente se pergunta, né? Quais são as minhas capas? O que é que eu trago nas minhas capas? Estou disposto a deixar minhas seguranças, meus apegos, minhas saudades, as coisas e atitudes que me apartam do Senhor para ir livre ao encontro dele? Uma vez eu li um escrito tão bonito de um monge do Monte Athos, monge ortodoxo. Ele disse: aqui no mosteiro, toda a minha vida tem sido cumprir o preceito da Escritura. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ele diz, é isso que eu faço a minha vida toda. Quando me vem a saudade da família, eu digo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Quando me vem a lembrança do que eu vivi antes, lembra-te de Jesus Cristo. Quando me vem a lembrança dos meus pecados, das falhas dos irmãos, lembra-te de Jesus Cristo. Ou seja, conservar no coração a santa memória de Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Lembra-te com a imaginação, lembra-te com o afeto, lembra-te com a vontade. Traze Jesus sempre em ti. Aquilo que eu já disse a vocês 2 vezes, digo outra, descanse em Jesus. Aprenda a descansar em Jesus. Você pode estar fazendo 1000 coisas e o coração descansado em Jesus. Vinde a mim, eu vos darei descanso. Acreditem nisso. Pois bem, o cego vai, deixa tudo. Agora é a vez de Jesus. O cego disse, filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. O que lhe dirá Jesus? A atitude do Senhor, como sempre, é surpreendente. Não usa o pobre coitado para se exibir. Não vai logo fazendo algum milagre. Jesus podia, quando viu o cego, dizer, vou curar esse cego, vocês vão ver. Não. Jesus não usa as pessoas. Repare que coisa mais linda. Repare o que é que Jesus faz. Olha para o cego e pergunta, que queres que eu te faça? Ele estava vendo que o homem era cego. Mas repare, veja que coisa linda. Tu me chamaste, não foi? O que tu queres de mim? Mas entendam, tentem ver a delicadeza de Jesus. Tentem ver o respeito pela pessoa. O escutar aquele homem. Jesus poderia dizer, ligeirinho que eu estou apressado. Não é? Não, não. Agora, ali no meio daquela multidão curiosa, parece que todo mundo desaparece. Como Jesus e a hemorroíça. Estão somente o cego e Jesus. A miséria e a misericórdia. E a misericórdia pergunta, humilde e respeitosamente, a miséria, que queres que eu te faça? Como o critério de Jesus não é a pressa, não é a impaciência, não é a eficiência.
Como os critérios do reino são diversos dos nossos, meus irmãos. Não é encher. Se está certo eu não sei, mas enche de gente. Isso é critério. O padre fazendo doidice na liturgia. Padre, o que é isso? Bom, pode não ser muito litúrgico, mas dá certo, a igreja está cheia. E quem disse que o critério de Jesus é sucesso? Quem disse que o critério de Jesus é multidão? Quem disse que Jesus chamou a gente para fazer sucesso? Jesus chamou a gente para ser fiel. Por que é que os bispos levam a cruz no peito? É para enfeitar? Vocês acham que é para enfeitar? A cruz no peito é para lembrar qual é o critério do nosso ministério. Quando diz assim, espero que o Senhor tenha sucesso. Não. Eu espero ser fiel a Cristo também na hora da cruz. Só isso. Espero ter a coragem de entender que para ser presença dele, eu tenho que crucificar a minha vida. Esse é o critério, o único. Não o sucesso, não a eficiência. Ontem eu estava lendo um filósofo, eu até gosto das ideias dele, só que ele não é cristão, é ateu. Ele gosta de Bento XVI, mas é o Pondé. E o Pondé dizia, Bento XVI é um teólogo brilhante e um papa fracassado. Pois é o critério do mundo. Bento XVI está em boa companhia, está em companhia do mestre dele, que fracassou, que terminou sozinho na cruz e salvou o mundo. Vejam bem quais são os critérios. Cuidado, irmãos, para não quererem ser padres de Cristo com os critérios de Satanás, com os critérios que Satanás apresentou no deserto a Cristo e Cristo rejeitou. Cuidado. Nem tudo que brilha aos olhos do mundo e que é lógico para a nossa razão serve para o reino de Deus. Cuidado. Só rezando, só nos colocando aos pés do Senhor, nós poderemos sempre escapar dessas armadilhas e voltar ao Senhor. Nós não somos chamados a fazer sucesso, dizia Maria Teresa. Nós somos chamados a ser fiéis. Esse é o único critério que serve para o reino de Deus. Pois bem, Jesus pergunta ao cego, que queres que eu te faça? E o cego diz, cheio de respeito, de veneração, de confiança, meu mestre, Rabune, que eu possa ver novamente. Mas, meus irmãos, pensem direitinho, que dor no pedido desse homem. Veja, ele não é cego de nascença. Ele não é cego de nascença. Houve um tempo no qual ele via e perdeu a visão. Que eu possa ver novamente. Vejam que tristeza. Imagine-se, né, esse homem, a angústia dele, esses anos todinhos, pedindo esmola. É um pobre, um homem pisado e maltratado pela vida. Jesus recorda do que o homem o chamou, filho de Davi. O mestre recorda do que ele pediu, tem compaixão de mim. E agora, com toda a ternura do seu coração misericordioso, concede o dom da visão física àquele que vira mais que a multidão ali presente. Vai, tu não me chamaste Messias, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego recuperou a vista. Ele não chamou Jesus de Messias, pois sobre o Messias a Escritura diz, então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o cervo e a língua do mudo cantará canções alegres, porque a água jorrará do deserto e rios da esterpe. Veja, ele veio para isso, para abrir os olhos aos cegos, para fazer com que os surdos escutassem. Muito bem,
E agora, o mais importante da passagem. A frase mais importante é agora. O cego, veja, o que é que diz? Seguia-o no caminho. Repare que cego teimoso. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou, pois ele não vai, vem com Jesus. Agora que vê, segue o Senhor. Veja, seguir Jesus no caminho é ser cristão, é fazer passo com ele rumo a Jerusalém. Adeus à capa, adeus ao lugar em que sentado mendigava. Agora ele vê e caminha, mas ele não vai para onde quer. Eu disse a vocês na segunda meditação desse retiro, ser cristão não é só partir, é partir seguindo. Vinde em meu seguimento. Quando Deus tira o povo do Egito, em geral não se prega isso, não se diz isso, se esquece isso. Tira o povo do Egito não é por tirar. Deixa o meu povo livre para prestar-me culto, para fazer-me uma liturgia no deserto. Livre não para fazer o que quer, livre não para viver para si, isso não é liberdade. Livre para Deus. Esse cego que agora vê, veja, não vai para onde quer, não vai por sua conta, viu Jesus, viu a luz e segue-o pelo caminho que vai dar em Jerusalém, que vai dar na cruz, na morte, mas que vai dar finalmente na ressurreição, no coração do Pai. É como aquele outro cego que é lindo cego de nascença, no Evangelho de João. Jesus cura aquele cego, porque essa passagem para Marcos é uma catequese batismal. Lembrem que o batismo na igreja antiga era chamado o sacramento da iluminação. Nós éramos cegos, nós éramos aleijados no caminho da vida, e Jesus nos iluminou com a sua luz, e batizados em Cristo, nós somos neófitos, neo-iluminados. Nós podemos agora segui-lo. Veja, São João aproveita uma outra passagem para fazer uma catequese com outro cego. São dois cegos encantadores. O outro é o cego de João. Aquele cego de nascença, Jesus cospe no chão, faz lama. Por que Jesus faz um negócio desse? Entendam, para os judeus a saliva é o espírito, o sopro feito líquido. Olha o que é que Jesus está fazendo, colocando o sopro dele sobre o barro. Ele vai recriar aquele homem. Ele vai fazer o que Deus fez no Gênesis. Lembrem, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Jesus pega o sopro dele feito líquido, a saliva, mistura no barro e coloca nos olhos do cego. E o que diz? Vai lavar-te na piscina de Siloé. Aí João maldosamente diz, Siloé quer dizer enviado. Qual é a piscina do enviado? Quem é o enviado? É Jesus. Qual é a piscina de Jesus? A pia batismal. Vai lavar-te na piscina de Siloé. Aí João disse de modo bem conciso, o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Mas o mais bonito é o fim de tudo. Pega o homem e leva até Jesus. Ele não sabia quem era. Aí Jesus pergunta. No filme do Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, essa cena é linda, linda. Jesus olha para o cego e diz, tu crês no Filho do Homem? O cego diz, quem é, Senhor, para que eu creia? Aí Jesus diz, sou eu, tu estás vendo. Vejam, entendam aqui qual é. Veja, tu estás vendo, eu te curei para isso. Não te curei para tu saíres por aí paquerando, não. Eu te curei para que tu me vejas. Para João, ver, contemplar é crer. Veja, contemplarão aquele a quem traspassaram. Quer dizer, ver é compreender com a compreensão mais profunda. Jesus olha para o cego, tu estás vendo, sou eu que falo contigo. O cego cai de joelhos, eu creio, Senhor,
agora está curado de verdade. Agora vê de verdade. Como esse cego daqui.